começar a gravar aqui, pronto. Existem basicamente dois tipos de fundações, ok? Fundações superficiais e fundações profundas. Geralmente a relação é mais ou menos essa. Quando o solo é muito bom, a fundação ela é superficial. Quando o solo é muito ruim e a carga é elevada, aí as fundações têm que ser profundas, tudo bem? Tentem sempre lembrar disso, pessoal. Uma fundação, ela sempre está relacionada a duas coisas: ao tipo de solo e à carga que o prédio está fazendo nessa edificação. Então, quando a gente pega um solo ruim, mas a casa é pequena, dois pavimentos e sem muito, uma volumetria não muito complexa, a casa relativamente leve, você consegue ainda, né, dar soluções ali, como reforço de solo e etc., para manter as estacas fora desse projeto, ou seja, usar sapatas, que são as superficiais. Porém, quando você tem elevadas cargas, por exemplo, um prédio a partir de 5 andares, é muito difícil você ter uma resistência do solo suficiente para manter aquela estrutura numa superficial, né? Em uma fundação superficial, tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Jamais ninguém pode chegar para vocês e dizer que uma fundação, a fundação de um prédio, ela provavelmente vai ser tal porque o prédio é grande ou porque o prédio é pequeno. A relação é sempre do tamanho do prédio, que diz respeito à carga, e também do solo, tá bom? Muita gente deixa o solo meio que de lado. Tem gente que vem perguntar para mim assim, qual é a fundação que eu uso para uma casa térrea? Só, meu amigo, não é assim que funciona, não. Né? Não é somente a casa que importa, não. Você pode ter de um quarteirão para o outro a mudança de solo que pode causar uma ruptura se você usar o mesmo projeto, tá? Isso é um grande problema que a gente vê. Por exemplo, a gente faz um projeto estrutural e a pessoa, geralmente pessoas que fazem empreendimentos, né, fazem casa pela caixa, essas coisas, usa o mesmo projeto em um monte de casa, sem nem consultar a gente, entendeu? Só faz o primeiro mesmo e o resto vai à torta e à direita aí fazendo o projeto. O que que acontece depois? Trinca. Então já ocorreu comigo que um cliente, né, eu forneci o primeiro projeto para ele, no endereço, estava lá, tudo bem certinho. E aí ele me liga, Paulo, a casa está rachando aqui. Eu fiz o teu projeto e a casa está rachando. Aí eu fui, a gente pode se encontrar lá? Disse, pode. Vamos lá dar uma olhada? Quando eu cheguei na casa, não tinha ninguém, só o morador. Disse, não, não tem rachador na minha casa, não. Liguei para eles, não, a casa é outra, é aqui no outro bairro. Disse, poxa, aí, né, fazendo isso com o arquiteto, porque o projeto arquitetônico também foi copiado, foi pego um e replicado, e o projeto estrutural. Eu disse, não, não é assim não. O solo aqui é completamente diferente do de lá. E realmente estava trincando, o solo estava recalcando, né? A fundação não era suficiente para aquele solo. Então, o que que a fundação fez? Quando você pega, por exemplo, uma caneta e tenta apoiar sua mão nela, colocando força, você vai sentir, né? Você vai até marcar a sua mão. Por quê? Porque a ponta da caneta ela tem uma área pequena. Se eu colocar essa mesma força, se eu colocar essa mesma força em uma superfície bem maior, né? Então, se eu aplicar essa mesma força aqui, ó, eu já não vou ter tanta, vamos dizer assim, agressividade. Então, isso é a relação de força-área. Relação de força e área é o quê? Pressão, tá bom? Então, numa fundação superficial, o que mais importa é a pressão que a estrutura está exercendo sobre o solo, tá bom? Então, muitas vezes eu preciso aumentar o tamanho da sapata, né, da fundação, para que a área seja maior e assim, como esse exemplo aqui, ó, né, eu tenho uma diferença gritante aqui de área de contato, ó, tá vendo? Então, a mesma força que eu aplicar nessa área vai ser bem menos agressiva
né? Bem menos, vamos dizer assim, cisalhante, cortante, do que na caneta, tá? Então aqui é a diferença entre uma fundação pequena e uma fundação grande. Se o solo for ruim, ele não vai aceitar fundações com área pequena de contato. Tem que ser fundações bem mais largas, tá? Eu já peguei fundações, eu já peguei fundações que eu fiz o projeto com estacas, né? Estacas ali de 6 metros, mais ou menos. E o cliente disse, não, Paulo, vai ficar muito caro, não sei o que. Isso, olha, seu projeto até que dá para fazer de fundações superficiais, só que as fundações vão ficar gigantescas. Disse, não, mas eu quero essa mesmo. É melhor a base maior do que ficar usando estaca. Só que isso, quando a gente escolhe o tipo de fundação, a gente já vê a viabilidade, né? Então, a fundação estaca, ela é tão rápida de se fazer que você economiza ali uns 15 a 20 dias de funcionários na obra. Então, a conta não é apenas o concreto e o aço que você vai gastar, é também a questões indiretas, né, de leis trabalhistas, de funcionários, locação de equipamentos, etc. Tá bom? Tempo de final de obra e por aí vai. Então, a escolha da fundação realmente ela é uma tomada de decisão exclusiva ali do engenheiro calculista, porque ele vai conhecer o solo e as cargas do prédio, tá certo? Ah, Paulo, e por que a gente está estudando então essa parte de fundações? Porque ela influencia na metodologia construtiva da sua arquitetura. E isso eu senti em alguns semestres que os alunos estavam lá em Sistemas 2, né, no próximo ano, quando a gente faz um desenvolvimento de uma arquitetura vertical, né, com o pessoal estava fazendo com 3, 4 subsolos. E aí é importante que vocês entendam como os subsolos são feitos, quais são as demandas desse subsolo, para que vocês consigam compreender as dificuldades de você fazer 3, 4, 5 subsolos, tá? Então, se eu não falar isso agora, lá na frente, quando você fizer a proposta de 3, 4 subsolos para um cliente, ele vai simplesmente virar a casa e dizer, não, não precisa mais fazer meu projeto, não. Por quê? Porque você não está fazendo um estudo de viabilidade. Às vezes, por falta de conhecimento de custo envolvido em colocar mais um subsolo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, é um conhecimento importante para que vocês consigam viabilizar projetos de maior, ou tomar uma decisão de mais um subsolo, menos um subsolo e por aí vai. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui a falar sobre fundações superficiais de concreto armado, que é o nosso tema atual. Tudo bem? Fundações de aço existem, Paulo? Existem sim. Existem fundações de aço, tá? Mas a gente vai falar mais na frente. Tudo bem? Luiz, acredito que você esteja falando daquele negócio que o povo chama de baldrame, de alvenaria. Aquilo ali não é uma fundação em si, tá? Fundação de alvenaria, na verdade, isso é meio contraditório você dizer isso. Existem sim fundações contínuas, tá? Que podem ser, por exemplo, de pedra argamassada ou de concreto ciclópico. Eu vou explicar o que é concreto ciclópico. Mas aquela de alvenaria geralmente é uma regularização, certo? O ideal é que você não use ela somente. Aquilo não é uma fundação interessante. Por quê? Porque aquela fundação, entre aspas, né, não é bem uma fundação, mas aquela fundação ali, ela é feita de argila. Essa argila, ela absorve muita umidade e ela vai enfraquecendo ao longo do tempo porque ela está dentro do solo, né? Aquela base ali está dentro do solo, levando umidade direto. Então ela não vai ter uma vida útil interessante, vai causar patologias na edificação, tá? Não, vamos lá, vamos separar as coisas, pessoal. Não existe fundação de alvenaria, ok? Aquela ali é uma alvenaria de embasamento, tá? Ou de regularização, o povo chama de baldrame, para fazer a viga baldrame. Aquela alvenaria ali, ela é simplesmente para nivelar os elementos que você vai construir a partir dali, tudo bem? Mas o ideal é que você tenha pontos de descida dos pilares para fazer uma fundação, tá? Então aquela alvenaria ali é necessária,
porém ela não pode ser considerada como uma fundação. Não pode. Tudo bem? A viga baldrame quando a gente fala de viga, é elemento estrutural. Como eu falei agora, a alvenaria, existe alvenaria estrutural, mas não em fundações, tá bom? A gente vai conversar um pouco sobre isso mais na frente, tá? Então, aquela alvenaria de baixo é simplesmente para nivelar. Se o terreno é assim, ela fica assim, ó, para poder fazer uma coisa nivelada, tudo bem? Então é chamada de alvenaria de embasamento. Em cima dessa alvenaria de embasamento, aí sim, eu faço uma viga baldrame, que ela é de concreto armado, interliga os pilares. Essa aí vocês já devem ter visto. Eu vou mostrar aqui, tem umas fotos disso tudo, tá bom? Transmite sim, Luana. Eu não posso dizer, por exemplo, que uma parede em cima de uma viga e aqui embaixo tem uma alvenaria de embasamento que não chega um pouquinho de carga nela, tá? Mas é o que eu falei para vocês, a vida útil dela é mínima, tá? Em 2, 3 anos eu já tenho ali alguns tijolos quebrados. Por quê? Porque recebe muita umidade do solo, entendeu? Então, não é interessante eu confiar a estabilidade da edificação no apoio em cima de um elemento que vai sofrer com os intempéries ali envolvidos na fundação, tá certo? Então, não é interessante você usar pela fundação. Pode ser que não dê problema? Claro que pode, né? Se ela for superdimensionada, nunca vai dar problema. Só que nós somos técnicos, tá? Nós, quando eu digo os arquitetos, engenheiros, tecnólogos, nós temos que aprender com erros passados e não cometer esses mesmos erros, que basicamente é a norma, né? A norma, ela sempre é revisada quando é notado que um erro foi cometido ali. Então, usar argila em uma fundação não é muito interessante. E concreto, Paulo, então eu posso usar uma alvenaria de concreto, aquelas que eu compro? Olha, é, é melhor, só que aquelas alvenarias de concreto ali, elas não são bem, não é vamos dizer assim, um bom protetor contra a umidade, não, porque tem muito poro, né? Aqueles tijolos de concreto têm muitos poros, tá bom? Então, esses poros ainda transmitem umidade e vão enfraquecendo a estrutura do mesmo jeito, só que uma vida útil um pouco maior, tá bom? Então, o ideal é você usar estruturas grandes, de grande porte, que não propiciem, né? Ela tem uma área maior na parte de baixo, como, por exemplo, concreto ciclópico ou alvenaria de pedra, e ela já tem um peso maior. Quer dizer, se tiver algum recalque, se tiver algum afundamento, ele vai ocorrer logo no começo da obra ou no meio, ali quando você jogar as cargas das paredes. Então não vai ter acomodações posteriores. Quando você bota um elemento leve, aí com o tempo essa carga ela não vai recalcar logo de cara, aí com o tempo, né, com umidade de solo, chuva do lado e tudo mais, aí ela vai ceder. Quando ela cede uma parte, aí trinca a casa, tá? Então vamos lá. Todo mundo vendo a tela? Está todo mundo vendo a tela? Beleza, vamos embora. Então, pessoal, ó, a aula de hoje nós vamos falar primeiramente sobre fundações superficiais e depois sobre fundações profundas, tá? Vamos nós. Concreto armado, sapatas. Pessoal, o nome sapata é dado para esse elemento que fica no final do pilar, tá? O que é que tem na parte de baixo do pilar? A gente sabe que o pilar leva a carga de todo o prédio para baixo, né? Então, aonde é que essa carga chega? Chegou no final do pilar, existe essa sapata ou outros elementos, quando é estaca, que eu vou falar para vocês mais na frente, tá? Como é que é esse negócio de estaca. Então, aqui, ó, você visualiza que eu tenho o pilar, que é esse quadradinho aqui de 20 por 20, ó. O pilar tem 20 por 20 nessa configuração. E quando chega embaixo, para distribuir a carga que esse pilar está trazendo, eu aumento a área de 20 por 20, eu tenho para 115 por 115, tá? Então eu tenho mais de 1 metro quadrado aqui para distribuir a carga desse pilar. Então, se eu deixasse apenas essa área desse pilar aqui para levar uma carga, vou fazer uma conta rápida aqui, ó. Opa, desculpa. Vou fazer uma conta rápida aqui na calculadora. Um pilar de ponto 20 por ponto 20 tem uma área de 0,04 metros quadrados, certo? Pressão é uma unidade de força por unidade de área. Então, vamos dizer que a força que esse pilar está levando para baixo é de 5.000 quilos, tá? 5 toneladas.
Então, você faz essa conta aí de 5.000 quilos divididos para 0,04, que é a área desse pilar. Se eu não tivesse uma sapata, a pressão seria de 125 quilos por metro quadrado, certo? Transformando isso aqui em centímetro quadrado, para ficar uma unidade melhor para a gente ver, são 400 centímetros quadrados nesse pilar, certo? Então, 5.000 quilos divididos para 400 centímetros quadrados. Então, só transformando, fica 12,5 quilos a cada centímetro quadrado, tá? Então, em termos de ordem de grandeza, eu tenho aqui 1 centímetro, eu tenho 1 centímetro quadrado, ou seja, um quadradinho de 1 por 1 por 1, desculpa, aí é um cubo, um quadradinho de 1 por 1, tá? Eu tenho, aguenta 12 quilos, tá? Que é relativamente muito, né? É uma pressão alta, tá bom? Então o solo pode não aguentar, tá? Eu vou dizer para vocês mais ou menos qual é a média de resistência de solo aqui na região do Cariri, tá? Porque eu trabalho muito fazendo projeto estrutural e tem muitas sondagens vários terrenos, né? Em Juazeiro, Crato, Barbalho. Um terreno bom aqui no Cariri, né? Difícil de encontrar, ele tem a resistência de 1 quilo por centímetro quadrado. Então, em 1 centímetro, um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, o solo resiste 1 quilo, tá? Então, aqui eu já estou trabalhando com 12 vezes mais carga do que o solo pode aguentar. Então, eu não posso deixar somente o pilar. Parece uma coisa absurda eu dizer assim, eu não posso chegar com o pilar e não ter uma sapata embaixo. Pessoal, pois acreditem, tem muita casa que na informalidade é feita somente com pilar. O cara cava um buraco lá e bota a armação, não bota nenhuma tela lá embaixo para fazer sapata e toma concreto. Então, por isso que um monte de casa é rachado e tudo mais. E as pessoas, infelizmente, devido à informalidade, já se acostumaram. E temos que causar, né? Nós, profissionais, temos que mudar isso na sociedade, tá bom? Nós temos que dizer, olha, você não está reclamando porque uma trincou, porque a pintura desbotou, mas isso é errado. Essas patologias não é para acontecer em 1 ano, 2 anos, não. Sabe? Então o pessoal está acostumado, mas, né? Então, eu não posso colocar um pilar diretamente no solo. Para isso, eu abro a minha sapata, que aí ela aumenta a área de contato. Então, nós vimos aqui que se o pilar entrasse em contato direto com o solo, a pressão que ele iria transmitir 12, está invertido aí, tá? Tá, né? É 12,5 quilos por centímetro quadrado. Essa é a unidade que nós estamos usando. Agora, fazendo aqui agora para a sapata, vocês veem que a sapata tem 115 centímetros, não são mais 20. É 115 por 115, ou seja, 1,15 m. A sapata até pequena. Aí eu já tenho uma área de 13.000 quilos, desculpa, 13.000 centímetros quadrados, ok? 13.225. A mesma carga de 5 toneladas desse pilar, né? Dividida por 13.225. Agora, olha a carga que eu estou jogando no solo para 5 toneladas de carga. Baixou de 12,5 para 0,37. E essa, pessoal, acreditem, essa carga aqui é uma carga muito comum aqui em Juazeiro. Cargas com profundidade ali de 1,5 m, o solo não aguenta nem 0,4 quilos por centímetro, tá? Tem muita sondagem que dá esse resultado. Em média, aqui no solo do Cariri, é em torno de 0,6 quilos por centímetro quadrado. Então, o solo daqui, a explicação para isso, o solo daqui ele é arenoso, tá? Em alguns casos, é um silt, né? Então, você, além de ter o problema de pouca carga, ele ainda, quando recebe umidade, quando recebe água, ele ainda tem um comportamento variado, né? Isso é prejudicial ali à fundação também. Então, nós temos que ter muito cuidado com fundações aqui no Cariri, tá certo? Então, vamos voltar lá.
Vocês entenderam, então, que se eu aumentar a área de contato do solo, a fundação, eu vou diminuir a pressão, certo? Então, a pressão ela é inversamente proporcional à área, beleza? Essa aqui é a configuração, mais ou menos, de uma sapata. Você tem que dizer, mostrar um corte e uma planta baixa, para você ver as dimensões dela e a geometria dela. Tem sapatas que tem esse cuscuz aqui, que a gente chama cuscuz, de forma bem esdrúxula, mas o nome disso aqui é distribuição de carga, né? Para não rasgar a sapata, ela não pode ser reta. Se ela for muito grande, ela não pode ser reta. Sapatas pequenas podem, mas muito grandes não podem ser retas. Elas têm que ter essa inclinaçãozinha aqui, ó, para que esse pilar não rasgue a fundação, tá? No solo. Tem aqui alguns cortes. Então é sapata. Sapatas recebem as ações dos pilares e transmitem essas ações diretamente para o solo. Por isso que é uma fundação chamada de direta ou superficial. Podem ser as sapatas, podem ser localizadas ou sapatas corridas também, é uma maneira de você trabalhar. E ainda podem ser isoladas ou conjugadas, conjuntas, né? Então aqui tem, vou mostrar para vocês aqui os tipos de sapata, tá? Eu posso ter uma sapata chamada isolada, que ela recebe carga de um pilar e tem sapata para esse pilar. Então, um pilar com a carga, uma sapata. Porém, eu posso ter essa configuração aqui, ó. Eu tenho uma sapata, né? Que ela é chamada de sapata conjunta, né? E vamos dizer assim, é uma sapata que ela serve para dois pontos de apoio, dois pilares, três pilares, quatro pilares. E é uma solução muito usada quando você tem solos ruins, tá? Quando você tem solos muito expansivos, arenosos ou expansivos, tá? Por quê? Porque você aumenta o contato e esses dois pilares estabilizam, né, a carga ali em cima dessa fundação, fazem com que o material que está embaixo desse solo, a pressão seja suficiente para expulsar qualquer tipo de umidade exagerada que possa querer penetrar ali. Então, os grãos do solo, né, as moléculas do solo, estão tão pressionadas pelo peso dessa sapata toda que a água tem menos espaço para penetrar, tá? Então, ele recebe menos umidade, encharca menos, vamos dizer assim. É mais ou menos aquele efeito que a gente vê na praia, quando a onda acabou de passar e você pisa, a areia sobe, forma umas bolinhas em volta do seu pé e você vê a água sendo expulsada, a água sai dali. Então aquilo ali é porque você está jogando uma carga naquela areia e essa carga está expulsando a água debaixo do seu pé, para fora do seu pé, tá? Então essa aqui é uma sapata conjugada ou conjunta, tudo bem? Chama também de associada, é uma associação de dois pilares, né, duas sapatas que teriam esses dois pilares e foram associadas em uma só. Transmissão simultânea de carregamento de dois ou mais pilares, tá certo? A localizada, ela transmite o carregamento de forma centrada, é como se fosse um ponto de apoio, tá? Já a sapata corrida, o solo entende como se fosse uma transmissão de carga linear ao longo dessa sapata. Então, por exemplo, em alvenarias estruturais, o que ocorre é isso aqui, pessoal, ó. Não tem pilares na casa, eu vou mostrar uns exemplos, não tem pilares na casa, e essa sapatazinha aqui, ela tem que ser corrida. Por que a gente fala de corrida? Quer dizer que vamos dizer assim, ela vai correr ao, não é uma sapata que está em um ponto só, tá certo? Tem umas imagens aqui. Aqui é a escavação, por exemplo, ó, para concretagem de uma sapata corrida, certo? Provavelmente esse solo aqui, ele tem uma boa resistência, que não vai provocar, né, não vai possibilitar um recalque diferencial. Quando eu falar recalque, na engenharia, em hidráulica aplicada, nós vimos que recalque é você pressurizar uma tubulação positivamente para que a água seja empurrada, entre aspas, né, empurrada na tubulação.
Aqui recalque é outra coisa, tá bom? Não confunda. Recalque aqui é quando você tem um abatimento do solo, o solo cede um pouco e aí existe o afundamento, parte da estrutura, certo? Uma movimentação de parte da estrutura. Quando a gente chama de recalque diferencial, significa que a casa não desceu toda junta. Uma parte dela desceu, uma parte da fundação cedeu, né, o solo não aguentou numa parte, e na outra ela ficou calques diferenciais, eles provocam rachadura na casa, porque uma parte da casa desceu, a outra parte não, tá bom? Então, isso aqui é uma sapata corrida, ó. Então, isso daqui é a escavação dela, e isso daqui é ela executada, tá? Geralmente é usada muito, não é isso? Só tem esse de canto aqui para realmente estruturar. Ela é muito utilizada para alvenarias estruturais. Certo? Quando eu falo alvenaria estrutural, não necessariamente precisa ser de concreto. Existem alvenarias estruturais de bloco cerâmico, só que o bloco cerâmico tem que ser de boa qualidade, não pode ser o bloco que a gente vê por aí não, tá? Tem que ser de boa qualidade, bem adensado e tudo mais. E você tem que ter um cuidado redobrado nas fundações. Então, às vezes, se valer a pena, você pode fazer uma alvenaria estrutural, mas a fundação tem que ser muito bem feita. Só para compartilhar com vocês, quando eu estava na faculdade, eu fiz uma visita técnica, né, lá na UFC. Eu fiz uma visita técnica a uma obra do Minha Casa Minha Vida. E lá eram blocos de 2 andares e foi feita com alvenaria de bloco cerâmico. Tá? Só que um bloco cerâmico feito em acordo lá com a empresa que faz os blocos, né? Que um bloco com nível de resistência maior um pouco, tá? E para fazer esses blocos era tão viável, né? Não usar a estrutura normal, pilares e vigas, e já que eram muitos apartamentos, a economia pequena às vezes ficava grande devido a muitas unidades sendo feitas, né? A produtividade, aquela coisa. Ele ganhava pouco, mas como fazia muito em cada, muito, ganhava pouco em cada apartamento, mas como fazia muitos apartamentos, muita casa, unidades, aí acaba ficando vantajoso. Então, eles optaram por fazer uma troca de solo numa área gigantesca, né, onde estavam todas as casas, todos os apartamentos, eram blocos de 2 andares, tinham vários blocos de 2 andares, trocaram ali 60 centímetros de solo por um solo melhor, um solo compactado, um solo bom, para que não houvesse recalque. Então, imagina a mão de obra de você escavar um terreno natural de 60 centímetros numa área gigantesca, trazer material de fora para compactar esse material todo, fazer toda a terraplanagem compactada para viabilizar. Então, esse tipo de fundação precisa de um solo de boa qualidade, um solo bem com uma resistência boa, tá certo? Sapatas isoladas, elas podem ser essas sapatas isoladas, pessoal, elas podem ser pré-moldadas também, tá? A sapata pré-molde. Ela geralmente é um pouco mais estruturada para possibilitar o transporte, né, içamentos e tudo mais. E geralmente ela tem um coeficiente de segurança maior. Então a conta é mais ou menos assim, gente. Para eu saber qual tipo de fundação usar, eu preciso conhecer o solo e a carga do prédio, tudo bem? A carga do prédio eu consigo ali nos cálculos estruturais. Mas qual a resistência do solo, eu preciso de um negócio chamado sondagem, tá bom? A sondagem mais prática, né, mais interessante, é a sondagem a percussão, que é a sondagem SPT, tá? A sondagem SPT é basicamente um prego com uns 3 a 4 centímetros de diâmetro, entre aspas, um prego, né? Que tem um peso, um peso que vai sendo soltado, né? E batendo nesse prego, nesse elemento metálico, nessa haste. Quanto mais rápido essa haste descer, menos resistente é o solo, entenderam? Quanto mais difícil for, né? Quanto mais golpes forem necessários para penetrar o solo,
mais resistente ele é. E aí é feita uma planilha anotando, olha, para descer ali até 1,5 m, ele gastou não sei quantos golpes, foi necessário não sei quantos golpes. Para descer até 4 metros, foi tantos golpes. Então, isso vai me dando um perfil de resistência do solo. E aí, o resultado da sondagem vai me dizendo assim, metros, eu tenho uma resistência mais ou menos de tantos quilos por centímetro quadrado. Então, se eu assentar uma fundação naquele trecho, eu vou usar essa conta, tá? A partir de 3 metros, aí a resistência já aumenta para tanto. Geralmente é assim, tá? Quanto mais superficial, menos resistência. Quanto mais fundo, mais resistência. Só que existem exceções e o calculista tem que estar atento a isso. Você pode ter uma boa resistência numa camada superficial e embaixo tem um matacão, né? Um matacão ou então uma bolsa de argila, de areia. Argila não, argila é bom para solo. Mas vamos dizer que tem uma areia, um material mais lixo, né? Para um aterro de lixo. Então, mesmo que aqui a resistência seja boa, tenha sido compactado, se eu botar uma fundação aqui, ó, a força que ela vai botar aqui vai ceder devido à camada de baixa resistência que tem embaixo. Vou abrir aqui uma sondagem para vocês darem uma olhada. Eu fui feliz abrir logo um que não é muito interessante. Rapaz, cadê essa sondagem? Aqui. Então, ó, vou mostrar primeiro essa, para vocês verem. Ó, isso aqui é um perfil do solo, tá? Então aqui eu vou tendo a profundidade do solo que está sendo analisada e aqui o número de golpes que foram necessários para penetrar as camadas, tá certo? Então, por exemplo, ó, aqui o número de ST foram 4 golpes, aqui foram 4 golpes para descer os 45 finais, né? Aqui já foram necessários 8, ou seja, o solo de 1 metro até 2,45 m tem uma resistência. A partir de 2,5 m, já tem 2,5 m, 3 metros, eu já tenho uma resistência maior, né? Porque foram necessários golpes para poder penetrar. Depois ele deu uma caída e voltou a crescer. Então lá embaixo, ó, olha só a resistência aqui, ó. Tá vendo que ele cresceu para perto de 14, 15, tá? E quando chegou aqui, eu dei uma reduzida. Quer dizer que aqui eu tive uma variação de solo muito importante. Então, se eu assentar uma fundação bem aqui, ó, eu não posso jogar muita carga na ponta da estaca, tá? Por quê? Porque senão ele vai ceder. A não ser que eu venha até o final aqui, ó, que eu já tenho uma resistência maior aos 16 metros. Então, aqui eu tenho uma mudança de solo, realmente. O solo deixou de ser arenoso vermelho, muito compacto, para ser uma argila arenoso, né, com compactidade fofa. Então aqui chegou uma região aqui de 1,5 m, 2 metros, que o solo é bem ruim, mesmo a uma profundidade de mais de 15 metros, tá? Então isso é um perfil. Nunca eu posso fazer esse perfil único, tá? Eu sempre tenho que fazer 2 ou 3 furos. Então cada relatório desse aqui é um furo, ó. E aí se tiver uma diferença muito grande de um para o outro, aí eu tenho que
e pela segurança, né? Eu tenho que pegar o menos resistente. Aqui um exemplo, a mesma coisa, ó. Então, eu tenho um relatório, aqui eu tenho uma planilha, aqui tem uma informação a mais, não é isso? E aqui eu tenho o perfil do solo, ó, a mesma coisa. Número de golpes por cada camada, tá? E aqui, se você observar, esse relatóriozinho aqui, ele me diz, ele já fez o cálculo, alguns não passam, aquele outro que eu abri para não passam o cálculo. Ele pega esse número de SPT, né, esse número de golpes que são necessários para penetrar cada camada e somado a informação que diz aqui, ó, se é uma areia, o que que é, tá vendo aqui no Cariri, eu disse a você, ó, muita areia, o solo de cima a baixo foi só areia, não tem nenhuma argila compacta, né? Então, é uma areia argilosa, existe a presença de argila nessa parte mais baixa, mas ainda é uma areia, tá? Então, aqui ele já fez o cálculo dessas informações, que é tudo normatizado, mas tem que ter um responsável técnico. E ele me disse aqui as resistências por camada, tá? Então, se você observar aqui, ó, nesse solo de 0,20 metros até 65 até 0,65 metros, a resistência, no caso a compacidade do solo, é de 0,6 quilos por centímetro quadrado. É baixo. E depois vem aumentando, ó, 0,8. Esse solo é até bom, viu? Esse solo é até bom. Ó, 0,8 logo a partir de 1 metro. Fundação geralmente a gente bota 1,5 m. Então, ó, a partir até 1,5 m eu vou usar 0,8 numa fundação superficial. Se não passar, se a fundação ficar muito grande, aí eu vou ter que ir para estaca, tá bom? Às vezes é mais viável fazer estacas. Eu acabei de conseguir aqui em orçamento um projeto que eu estava em dúvida se usava a estaca ou sapata, um duplex, mas o solo era um pouco ruim. E, e eu acompanhei o orçamento de execução da obra para conferir se realmente minha decisão foi boa de ter colocado estacas, né? Então, após o término das fundações, foram gastos, é estimado, né? Isso não é bem preciso, mas é estimado que R$ 15.000 foram economizados. R$ 15.000 que iam ser gastos a mais. Isso contemplando a mão de obra, o tempo a mais que ia se gastar para fazer as escavações e a concretagem das sapatas, reaterro, aluguel do equipamento para fazer a compactação e etc. A estaca, você faz a alocação ali do equipamento, é mais caro? É. Mas quando você bota na conta, ele vem, fura, logo em seguida você bota a armação concreta, acabou. A única coisa que você tem que fazer é colocar um bloco de ancoragem em cima dessas estacas. Depois eu vou falar sobre isso. Então é isso mais ou menos aqui o relatório de sondagem, tá? Então cada solo, pessoal, tem um perfil. Não adianta você achar que o solo ele vai se comportar do mesmo jeito na região do Cariri. Às vezes até no mesmo bairro você tem mudança de resistência de solo, tá? Aqui a foto de uma sondagem SPT. Aproveitem, porque o arquivo acabou de travar. Mas eu tenho um pêndulo aqui, um peso, ó. Se vocês olharem esse peso aqui, ele está sobre essa haste. Essa haste tem esse cilindro aqui que, inclusive, traz a amostra do solo, que está lá embaixo, para o geólogo dar uma olhada. Certo? Então, esse pêndulo ele é elevado até uma altura padronizada. Tudo é padronizado aqui. O peso desse negócio, a altura que ele é solto e a quantidade que desce essa haste. Aqui tem a amostra, ó, que é tirada, né, para poder me dizer que tipo de solo é. Como eu disse para vocês, esse solo é até bom. Aqui em cima não é muito bom, porque o pessoal usou como viveiro lá. E aí tem muito adubo, tem muito resto de planta. Então, uma camada aqui de mais ou menos uns 50 centímetros é toda perdida, tá? Para efeito de estruturação, né, para efeito de solo. E aqui é lá embaixo, né, um solo bem mais homogêneo, bem mais interessante. Então foi isso que a gente viu no relatório, que embaixo tem uma resistência melhor, certo? Mas ainda é uma areia, como aqui no Cariri, quase tudo é areia. Beleza? Bom, então
A escolha da fundação depende do solo. Então, coloca isso na cabeça, que as fundações de um prédio ou de uma casa dependem de duas coisas. Isso é pergunta de questionário, viu? De questionário da disciplina. Eu tenho peso do prédio, se o prédio é grande, pequeno, e eu tenho o tipo de solo que está ali. Eu só consigo saber o tipo de solo que está ali se eu fizer uma, digam, sondagem. Sondagem, tá? Eu preciso da sondagem, beleza? O ideal é que logo você diz, olha, a gente precisa da sondagem do solo para saber mais ou menos qual é a fundação que vai ter. Não adianta você. Tem muita gente que é inicita. Não, não precisa de sondagem, não. Só fazer sem sondagem, uma casa pequena, até que vai, né? Que você bota ali um coeficientezinho de segurança e, e você fica tranquilo. Agora, a partir de 3 andares, até um duplex, é muito complicado você ficar fazendo sem sondagem. Não se faz sem sondagem, tá? Então são raras as exceções em que você dispensa a sondagem por conhecer o solo. Às vezes a engenharia é absorver riscos, né? Então, por exemplo, se eu não quero absorver o risco de imaginar qual é o solo, é isso que a norma me orienta, de eu solicitar a sondagem, de eu fazer uma sondagem para investigar o solo que está ali embaixo, tá? A uma casa pequena, por exemplo, o ideal é ter essa sondagem, mas a gente sabe que as cargas são pequenas, né? Então, algumas vezes eu já tomei decisão, ó, vamos abrir uma inspeção aqui e ver. Se o solo for muito ruim, aí a gente coloca umas fundações bem maiores e tudo mais. A gente faz uma análise, né? A experiência vai dando isso para a gente. Não é o indicado, mas para casas pequenas, térreas, dá certo, viu? Mas para o cliente você tem que dizer, não, precisa de sondagem, beleza? Tudo precisa de sondagem. E aí, se o solo for ruim, né? Esse tipo de fundação aqui não adianta. Eu preciso, o solo for ruim e a carga for alta. Eu já preciso realmente trabalhar aqui estacas, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que é feita a concretagem de estacas, tá bom? Primeiro eu vou mostrar aqui primeiro como ela é executada e depois o princípio por trás da estaca, tá bom? Olha só, pessoal. Estacas são consideradas fundações profundas, pois transmitem as cargas provenientes da estrutura ao terreno pela base ou pela superfície lateral. Principalmente pela superfície lateral, pessoal. Então eu quero que vocês entendam só uma coisa. Cadê vocês? Aqui. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A estaca, ela funciona desse jeito aqui, ó. Nós vimos que uma fundação, um pilar, ele precisa de uma sapata aqui. Ele precisa de uma sapata, né, ó, em cima do solo, para transmitir a carga. Ó, Museu de Luiz Gonzaga, lá em Exu, tá? Tem esse souvenirzinho aqui. Quem puder, visite lá o museu, porque é um museu que precisa muito, tá? São pessoas muito simples que trabalham lá para tentar manter essa história do nosso Nordeste. E muitas vezes a gente deixa de lado, né? Então, sempre que eu posso, eu dou uma olhada, eu volto lá, vejo a história do Gonzagão, é bem interessante, tá bom? Então, lá em Exu, faça um esforço aí quando voltar, quando sair desse isolamento social, dê uma voltinha por lá, que ajuda muita gente, e vocês veem um pouco da história, tá bom? Comprei esses souvenirs aqui, um monte aqui também, era para dar para o povo, mas chegou essa pandemia, a gente ficou trancado em casa. Mas enfim, aí o solo, sapata, pilar, beleza? Então, a fundação superficial, ela aumenta a área de contato para poder transmitir a carga, beleza? Quando esse solo não aguenta, nem quando você bota uma sapata gigantesca, né? Aí eu vou usar uma estaca. Eu vou botar aqui só para mudar o nome. Estaca é assim, ó. A estaca ela fica enterrada no solo, certo? No caso, ela é cravada lá ou escavada para ser feita lá. E ela funciona com isso aqui, pessoal, ó.
minha mão agora está dando uma pressão bem pequena, tá bom? Uma pressão pequena. Vocês veem que tem uma certa resistência, não é? Existe uma resistência para que haja a descida dessa estrutura. Mas, ó, se a minha força na mão é pequena, se o solo é ruim, eu ainda tenho, ó, facilidade de, se eu botar uma carga aqui em cima, essa estaca penetra, né, o solo. Agora, se o solo é muito coesivo, né, um solo bom, ou então ao longo da fundura dele, quando ele vai ficando bem fundo, ele vai realmente ganhando corpo, né, vai ficando mais resistente. Aí é como se eu estivesse apertando essa caneta aqui muito forte. E aí eu posso botar muita força aqui em cima, ó, e ela não desce. Mas a ponta aqui, ó, tá solta, tá livre. Então, é mais ou menos esse princípio. É o atrito do solo com as paredes da estaca que evitam que ela desça. Tá certo? Deu para entender como é que funciona uma estaca? Óbvio. Na hora do cálculo, eu, como calculista, posso tomar como decisão aumentar a porcentagem de carga que vai ser resistida aqui pela ponta, tá? Para economizar um pouco na fundação, a profundidade das estacas. Só que eu tenho que analisar o solo, mais uma vez, eu tenho que analisar os tipos de solo, se é uma areia, se ela é siltosa, se ela é argilosa, areia argilosa, como é que ela é, se ela é fofa, e etc. Tá bom? Então, o funcionamento das estacas, como é que é? É simplesmente pelo atrito lateral. Então, ó, grava essa frase, que aí você vai demonstrar vamos dizer assim, um conhecimento bem interessante quando você estiver discutindo alguma coisa sobre fundação aí com um profissional da área. Estacas são fundações profundas que transmitem a carga do prédio através do atrito lateral, na lateral da estaca, certo? Então é o atrito lateral que faz com que a estaca crie suporte, beleza? Existem vários tipos de estacas. Essa que eu vou mostrar para vocês aqui inicialmente é uma estaca que ela é chamada de estaca escavada. Como o nome diz, existe uma escavação, né? Um solo relativamente bom. Você faz uma escavação, coloca armação e concreta, tá bom? É o tipo mais simples de estaca que existe. Então é mais ou menos isso. Essa daqui não é uma estaca escavada. Essa é uma estaca escavada, porém uma metodologia bem mais complicada, né? E precisa de equipamentos específicos. Deixa eu explicar essa daqui primeiro, depois eu mostro as fotos da estaca escavada. Essa daqui é uma estaca escavada, só que ela é chamada de hélice contínua. A hélice está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a hélice dessa perfuratriz, né? Como se fosse uma furadeira com uma broca gigante, né? Ela é chamada de contínua porque essa broca, depois que entra no solo, ela vai jogando fora o solo aqui, né? Vai escavando, ela vai girando e esse negócio jogando o solo para fora. E as pessoas aqui vão retirando esse solo. Depois, quando ela termina a escavação, às vezes ela sobe um pouquinho, mas depois, quando ela termina a escavação, ela não sobe mais. Essa broca fica lá embaixo. E aí, aqui, ó, nessa segunda ilustração, dá para ver o seguinte: dentro dessa broca existe um tubo onde vai passar o concreto. E o concreto é deixado lá, ao passo que essa broca ela é retornada, ela vai subindo. Então, em nenhum momento o buraco fica sem alguma coisa. Assim que a broca sai, o concreto preenche. Isso aqui é muito utilizado em solos muito arenosos. Litoral, por exemplo, é só o que existe, tá? Por quê? Porque se eu escavar esse negócio aqui a 15 metros e tirar a perfuratriz para jogar o concreto aqui de cima, pode haver um desmoronamento do solo lá embaixo e eu não consigo ver isso de cima, entendeu? Então a estaca, ao invés de ficar com 18 metros, vai ficar com 10, comprometendo completamente a capacidade de resistência dessa estaca, entendeu? Então, esse tipo de hélice contínua é feito, é um tipo de estaca escavada que é feito quando o solo é muito ruim ou arenoso. No caso, no litoral, que é muito mangue e areia, né? Esse tipo de estaca aqui é o que rola. Luana, estaca de madeira, ela é usada assim, viu?
O problema da madeira, nós vamos falar isso mais na frente, eu vou só responder sua pergunta, né, para você não ficar no vácuo. Mas quando a gente vai estudando madeira, nós vamos ver o seguinte: o problema da madeira é quando tem variação, foca na variação, variação de umidade. Se a umidade em volta da madeira ficar constante sempre, pode ser seco ou pode ser molhado, essa madeira vai resistir muito bem. É tanto que lá na Amazônia existem pias, né, de madeira que tem 20 anos. A madeira é boa, claro, mas tem 20 anos, né? Então, o pier de madeira é como se fosse uma estaca, porque ela é cravada lá embaixo, é claro que cargas bem pequenas, né? Ela é cravada lá embaixo, fica debaixo d'água, dentro do solo lá embaixo, para suportar ali aquele pier, né? Onde os barcos atracam, tá certo? Então, sim, utilizam estacas de madeira, mas não para estruturas muito pesadas, tá? Porque aí a eficiência vai lá para baixo. A madeira ela precisa de uma robustez muito grande para resistir ao esforço que uma estaca de concreto de 35 MPa resiste, entendeu? Voltando aqui, ó. Então, essa broca só sai quando o concreto já está preenchendo. Aí, quando chega num determinado ponto aqui, a armação ela é colocada. Pessoal, em uma estaca, dependendo da sua profundidade, ela não precisa ter armação até embaixo. Por quê? Porque embaixo, lá embaixo, a profundidades muito grandes, a pressão que o solo faz é tão grande que é impossível ocorrer flambagem na estrutura. Então aí fica exclusivamente o pilar fica, essa estaca fica perfeitamente vertical. Aqui em cima, o solo ainda é um pouquinho fraco e a pressão que o solo exerce aqui é pouca. Então vou lembrar para vocês, sempre que eu vou aprofundando um buraco, mais pressão do solo vai ocorrendo, tá? Então é como se um gráfico fosse assim, ó, tá certo? Quanto mais profundo, mais pressão o solo está fazendo. Então aqui em cima, devido à grandeza das cargas, ainda é possível que haja flambagem na estaca, devido à carga do prédio. Então você coloca a armação ali. Geralmente em torno de 8 metros, depende do solo, né? Já vi estacas de 10 metros, mas geralmente é ali perto de 8 a 6 metros, tá bom? Que a gente coloca. Beleza? Então depois ela fica concretada. Isso aqui é a estaca hélice contínua. Essa daqui, ó, que é as próximas imagens, eu vou mostrar para vocês, é a estaca tipo escavada. Ou seja, que a broca não é mais contínua. A broca é como se fosse uma furadeira. Você enfia um pouquinho, sobe. Aí depois enfia um pouco mais fundo, sobe para soltar o material fora. E por aí vai. Ou seja, em vários momentos, o buraco fica sem algo preenchendo. Então aqui eu preciso que o solo seja um pouquinho de melhor qualidade, que é para poder ele não desmoronar lá dentro. Eu tenho a certeza que ele não vai desmoronar. Então a locação desse equipamento aqui, ó, para esse tipo de estaca é muito mais barato. Ele fica em cima de um caminhão, né? É muito mais barato do que você contratar uma dessa daqui, porque essa daqui, meu amigo, é cara. E aqui na nossa região ainda é pior, porque não tem empresas que façam que loquem esse tipo de equipamento. Nós temos que buscar da Brasfonde, da Topsolo, da Geoplan, e são todas das capitais, né? Fortaleza, Salvador, Recife. Então, eu tenho que pagar ali uns 20 mil só para o equipamento vir, só para trazer o equipamento. Tá? Então, não dá para fazer, por exemplo, uma hélice contínua. Eu vou botar uma fundação aqui numa casa de hélice contínua. Não, você tem que buscar outra solução. Tá? Não fica muito caro. Então, aqui é o processo de execução, gente. Aqui, só uma observação. Isso aqui é uma contenção, tá? Ó, vocês estão vendo que são várias estacas concretadas uma do lado da outra? Isso é uma contenção, tá? Bom, aqui é a estaca de fundação, ó. Então é feita a perfuração com essa escavada. E aí aqui a armação vai ser colocada depois e jogar concreto dentro, tá? A armação é feita fora. Aqui tem uma, por exemplo, ó, sendo preparada para ser colocada no buraco. Essa aqui é a hélice contínua, ó, vocês estão vendo que ela é bem grandona, né? A armação sendo posicionada no buraco, a concretagem, tá? Isso aqui é só um material para proteger as bordas aqui, caminhão do concreto jogando o concreto da estaca aqui dentro.
Depois de concretada, você faz aqui um rebaixo do solo para você fazer os blocos de coroamento, tá bom? Aí só lembrando para vocês, esse concreto aqui ele vai ter que ser quebrado. Por quê? Porque como o concreto ele na hélice contínua, ele vai subindo, ele vai a parte de cima dele está contaminada com solo. Então tem que quebrar esse concreto, tá? Tem argila aqui dentro e tudo mais. Tem que quebrar essa partezinha aqui, que seria aí em torno de uns 60 centímetros, tá? A 1 metro, por aí. O arrasamento da estaca, eu vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouco vai aparecer aqui. Aqui são as bordas dos blocos de. São a base, né? O concreto magro para fazer a base do coroamento das estacas. Porque é mais ou menos assim. O que é um bloco de coroamento das estacas? Vamos dizer que eu tenho um pilar que recebe uma carga tão grande, que uma estaca só não ia resolver o problema. E se fosse resolver o problema, eu teria que descer ela 40 metros. Não é viável. É melhor eu fazer tipo duas estacas. Tá aqui, ó. Duas estacas. Só que olha só, é um pilar e duas estacas. Como é que eu faço para transmitir a carga do pilar para a cabeça das estacas de forma segura, para não quebrar nada da cabeça das estacas? Aí eu faço um bloco aqui em cima, ó, um bloco de concreto, né? Tem foto aqui, tá? Calma. Eu faço um bloco de concreto, vou usar de novo aqui o meu bloquinho de notas do Museu do Gonzagão. Eu uso aqui, ó, duas estacas embaixo, tá? Duas estacas e o pilar aqui em cima. Então, esse bloco tem a função de pegar uma carga pontual e distribuir igualmente em duas, três ou quatro cabeças de estaca, tá bom? Então, essa é a função do bloco de coroamento. Aqui, ó, as estacas já foram arrasadas, né? Então, as estacas estão aqui, ó. Isso aqui é uma estaca, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Tem só a ferragem dela aqui em cima. E esses aqui são os blocos de coroamento. Isso aqui são vigas que estão interligando os blocos. Então, aqui, ó, a caixa de um bloco. Aqui é a caixa de outro bloco. Aqui tem outro bloco, tá? Esse aqui são quatro estacas, aqui são três, para distribuir a carga de um pilar que vai chegar aqui, certo? Então, só para complementar aqui essa parte que eu falei de estacas, eu vou mostrar aqui, ó, um time-lapse. Cadê? É isso. Um time-lapse de uma obra de construção de estaca. Vocês estão vendo aí a minha tela. Vocês não vão ouvir o áudio, tá? Mas vocês estão vendo minha tela aí. Então, pronto. Cadê onde é que eu estava? Aqui. Então, tem os equipamentos de perfuração. Parar aqui rapidinho, ó. O que eu estava falando para vocês sobre subsolo, tá? Isso aqui é São Paulo. Eu estou indo para o extremo para mostrar para vocês. São Paulo, vocês sabem que é uma cidade riquíssima, né? Essa cidade riquíssima, é óbvio que um ponto bem localizado para construir um prédio é caríssimo. Então, nós estamos falando aí de empreendimentos com muito investimento e pouca disponibilidade de espaço. Pessoal, é uma lei fácil de entender. Quando eu tenho pouca disponibilidade e muita procura, o preço vai lá para cima. Isso quer dizer que o prédio vai ser muito caro. Um apartamento ou uma sala comercial num prédio desse é caríssima, né? Nem se compara com aqui na nossa região. Então, eu tenho que realmente fazer o máximo que eu puder de prédios, então de unidades. Então a ideia é que vai crescendo cada vez mais. Eu quero aproveitar aquele espaço que já é disputado, aquela área que eu consegui comprar, aquele terreno, para colocar muitas unidades. Aí é que vem. Eu preciso colocar muitas unidades e, em consequência, eu preciso de muitas vagas de estacionamento. Só que eu não tenho espaço. Como é que eu faço? Praticamente eu vou ocupar 40, 50% do terreno com o prédio, com os prédios. Então eu tenho que colocar muito estacionamento embaixo do prédio e, consequentemente,
Um subsolo só, um nível de subsolo não vai dar certo. Eu tenho que usar 2, 3. Em São Paulo, essa conta fecha. Em São Paulo, isso é viável. Agora, em Juazeiro do Norte, os terrenos que você tem disponíveis se projetam muito além do prédio, né? Da projeção do prédio. E sem falar que o valor do apartamento que você está tentando vender, ou da sala comercial, não é assim caro que viabiliza você construir negócios muito caros, não é isso? Então, essa é a lógica. Em São Paulo, vale a pena você trabalhar 3, 4 subsolos, porque se paga, tá? Juazeiro ainda não. Fortaleza também não, tá? Então entendam que cada detalhe que você faz no seu projeto, cada detalhe que você faz no seu projeto, você uma mudançazinha que para você aí no detalhamento seja bem fácil, né? No custo vai ter um impacto gigantesco, que é, por exemplo, um nível a mais de subsolo. Olha por quê. Vocês estão vendo aqui em termos de proporção o tamanho dos carros e a profundidade desse negócio. Aqui eu tenho uns 5 subsolos. Agora, por que eu preciso fazer isso? Porque o prédio é localizado em São Paulo, próximo de avenidas aparentemente muito valiosas, e isso aqui se paga. O preço dos apartamentos, né, no caso das salas comerciais, seria 1.900.000, 900.000, por aí. Uma sala que aqui é 200.000, entendeu? Então, é outra configuração, é uma outra proposta. Às vezes tem lojas de departamentos nesses empreendimentos. Então, é uma outra realidade. Mas aí eu peguei esse exemplo aqui, porque ele mostra, olha só, o tamanho de um carrinho aqui, ó, e a profundidade de escavação desse solo. Desse lado aqui tem um pouquinho menos, mas aqui nessa região, eu acho que é de uma das torres, está muito profundo, tá? Então, gente, para cavar isso daqui, sem danificar nada em volta, nem a fundação dos prédios, dos outros prédios, nem derrubar essa pista, a calçada tem que ser mantida, tá? Eu tenho que fazer primeiro, antes de escavar isso aqui tudo, eu tenho que fazer contenções. Aqui está dando para visualizar o monte de estaca que tem aqui nessa parede, não dá? Aqui também tem, tá? Essas estacas. Essas estacas são concretadas uma do lado da outra para fazer a contenção do solo para fazer o subsolo, para o solo não esmagar o subsolo, certo? Então, para eu cavar um buraco, eu preciso dessas estacas. Pode ser feito de estaca, como é a maioria, pode ser feito de clamshell, que é como se fosse uma parede concretada com um equipamento especial, tá? É uma parede de concreto armado, concretada com um guindaste lá gigantesco, tá? Ou então você faz muro de arrimo. Só que, óbvio, muro de arrimo é uma solução que ela é para edificações para profundidades menores, né? 3 metros, 4 metros, 5 metros no máximo. Aqui, se eu pegar uma proporção aqui dos locais, aqui de uma faixa dessa aqui, que tem 3 metros e meio mais ou menos, ó, se eu olhar para cá aqui, eu tenho uns 15 metros de profundidade, né? Ou seja, são uns 4 a 5 subsolos. Então aqui se paga, tá? E além da contenção de estacas, eu vou aproveitar para adiantar uma coisa aqui, tá, gente? Esse prédio em São Paulo é realmente uma grande metrópole e já está trazendo alguns conceitos de fora, né, de estruturação. Esse prédio, ele é, aparentemente, né, pelo que eu vi, ele é feito de estruturas de aço. Tem muito pilar e vigas de aço na maioria das salas. E aí, como ele é muito alto, o centro dele é feito com uma tecnologia chamada de forma contínua, forma deslizante ou forma contínua. O fosso dos elevadores e escadas as paredes deles são todas de concreto. Quando termina de construir, é como se fosse uma estaca gigante. Por quê? Porque se eu fizer uma estrutura só de aço, acontece o que aconteceu com aquela ponte que eu mostrei para vocês, Tacoma, né? O vento derruba, tá? Simples assim. Então, o núcleo é de concreto e
em volta dele é de aço. Isso proporciona, e ainda essa tecnologia de forma deslizante proporciona uma construção muito rápida, o que para um empreendimento desse vale a pena. Olha, eu estou gastando muito dinheiro, eu quero que termine rápido essa obra, que é para eu começar a faturar. As lojas começarem a funcionar, as pessoas começarem a pagar o condomínio, as pessoas começarem a pagarem a parte final, né, do financiamento dos imóveis e tudo mais. Então, é importante que eu construa rápido. E olha só como é rápido, realmente. Eu estou parando, mas é informação importante. Gente, olha como São Paulo é uma coisa de outro mundo, tá? Os negócios em São Paulo são completamente diferenciados e caríssimos. Esse terreno foi comprado, né? E tinha um prédio lá. Tinha um prédio lá. Mas a proposta era fazer outra coisa. Então, eles derrubaram esse prédio, começaram a fazer esse, derrubaram esse para fazer uma outra coisa. Então, essa obra é de construção desse prédio novo, demolição desse aqui para construção de outro. Olha essa altura aqui, pessoal. Olha isso. Minha nossa. Isso aqui é com grampo, tá? Eu tenho grampos aqui no solo. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui? São tirantes, tá? Para segurar o solo. Porque realmente a carga aqui deve ser gigantesca, tá? Então tem aqui uns grampos que seguram o solo para que essa contenção não caia, tá? Muito profundo isso. Perfeita essa imagem. Olha o centro de concreto aqui, ó, com a forma deslizante sendo feito. Isso é que vai resistir às cargas horizontais. E toda a armadura onde estão as lojas e tudo mais, tudo de aço. A rapidez disso é espetacular. Tá aí então, quase concluído, né? Então vejam que tomadas de decisão de vocês vão influenciar bastante. Cadê vocês? Vão influenciar bastante no orçamento. Então, eu deixei o Timelapse seguir, que a gente está puxando um gancho para falar sobre essa estruturação central do prédio com uma armadura ali de aço, tá bom? É uma proposta que é bem utilizada mundo afora, a gente vai dar uma conversada sobre isso. Aqui é um centro comercial, Carolina. Então, eu acho que não tem muito apartamento residencial aqui nessas regiões, não. Porque para um empreendimento desse aqui demolir, vale a pena demolir prédio,
fazer um subsolo grande daquele ali que a gente viu, geralmente o que ocorre é um centro comercial, tem que se pagar muito fácil, tá? É tudo de vidro. E você viu que um cronograma ali, o impressionante ali não é nem a engenharia, sabe, gente? O impressionante ali é o cronograma. Que o cronograma foi muito perfeito. Você viu que terminou a estrutura, já começou vidro e acabamento, né? Foi muito interessante. Bom, então, sobre o negócio do subsolo e fundações, né? Porque a contenção de subsolos é um tipo de fundação. Até o próprio prédio utiliza muito, né? Por exemplo, os subsolos, eles são estruturados, as vigas se apoiam nessas estacas que estão lá na, na borda. Então é como se as estacas fossem concretadas assim, ó, uma do ladinho um do ladinho da outra, tá? E se vai ficando muito fundo, aí existem uns tirantes, ó. Vamos dizer que eu vou cavar aqui, desse lado, tá? É nessa região aqui que eu vou fazer os meus subsolos, tá? Vários níveis de subsolo. E aqui é o solo. Quanto mais fundo, mais pressão ele está fazendo. Então, quanto mais fundo, às vezes eles botam uns tirantes aqui, ó, foram aqueles pontinhos que eu mostrei para vocês, e uma vigazinha aqui na lateral para segurar essas estacas, porque mesmo se eu fizer só as estacas, o solo vai fazer isso com as estacas, ó. Então eles atirantam essa contenção, e esses tirantes ficam no subsolo. É muito complicado fazer isso, assim, se for grande, porque você precisa estudar as fundações dos prédios vizinhos para que esse tirante não pegue nenhuma estaca, tá entendendo? Ver se não tem metrô na cidade, passando ali perto, porque se um bicho desse aqui vai mais novo, enquanto o cara vai furando aqui, o cara tá lá na estação de metrô e, puf, um buraco simplesmente abre aqui e começa a vazar água e solo, coisas da obra, né? Então tem que ter um estudo muito grande. Então, esse tipo de obra aqui, menino, é dor de cabeça grande, tá? Mas é lindo aí você ver executando, o resultado é muito legal, tanto para arquitetura quanto para engenharia. Então, bota aí na cabeça o seguinte: um empreendimento desse, quando vocês estiverem participando de uma obra dessa, não vai ser só um arquiteto. O arquiteto não vai ser único, né? Assim, ele não vai trabalhar somente ele no projeto. Comecem a tirar isso um pouco da cabeça. Você tem que buscar profissionais que vão acrescentar valor no seu projeto, tá? Ter uma relação boa com engenheiros, com instaladores, com o pessoal de refrigeração, para você começar a ver tudo que precisa para fazer um bom projeto, beleza? Então, quanto aos subsolos, as fundações de estacas, eu preciso que vocês entendam. Não é fácil eu fazer um nível a mais. Tipo assim, tá faltando vaga. Puf, eu vou botar mais um estacionamento. Não é fácil assim não, gente. Não é fácil, tá? Então, muitas vezes, eu acho que vocês já visualizaram isso. Já que eu estou apresentando, eu vou usar aqui o AutoCAD, ó, se ele deixar. Vocês já devem ter visto alguns prédios em capitais, Fortaleza, Recife, em que o estacionamento ele é acima do nível da rua. Tem parte dele embaixo, tem parte dele em cima. Isso dali é porque ficou caro demais eu jogar o subsolo, né? Jogar os estacionamentos mais para o subsolo, criar mais um nível de subsolo. Então, mais ou menos assim, eu tenho um nível da. Nossa, tá lento. Estava aberto já. Rapidinho, gente. Eu tenho aqui o nível do solo, tá? E vamos dizer que eu preciso aqui, ó. Eu preciso desses subsolos. Eu fiz lá a projeção das vagas e na projeção do prédio. E eu preciso de 4 subsolos. Vamos botar 4. E isso aqui é o prédio, tá? Então isso aqui é o prédio e aqui são os estacionamentos. É um perfil, tá bom, gente? Aqui é o nível do solo. Vamos lá. A primeira.
na cabeça da gente é o quê? Deixar o prédio livre aqui para área de lazer ou qualquer tipo de urbanização interna, né? E os subsolos embaixo. Só que, gente, isso aqui vai ficando tão caro, mas tão caro, que o que você observa muito, a tendência de hoje em dia é que você vê isso aqui, ó. Você vê prédios que têm os seus subsolos elevados. Aí eles separam, só para não ficar aquela parede de subsolo aqui, né? A parede fechada, ficando, o prédio ficando feio, eles separam aqui uma determinada parte, ó, um setorzinho aqui, uma partezinha dessa parte de fora e dessa outra parte, ou seja, em volta do prédio, eles utilizam para fazer algumas lojinhas, alguns centros comerciais agregados ao empreendimento, para não ficar a rua aqui, o pessoal passando de carro e vendo aqui um paredão ou aquelas vagas de estacionamento, entendeu? Eles fazem umas lojinhas aqui, então fica um empreendimento misto, tá? Aqui dentro o pessoal morando, ou um prédio comercial também, né? E aqui os estacionamentos internos, e aqui fora separa um pouquinho para alugar para as lojas, entendeu? Para se alimentação, essas coisas, dependendo da localização. Então eles deixam de cavar e jogam os estacionamentos para cima. Parte deles fica mais alta e parte deles para baixo. Aqui em Juazeiro tem um exemplo, um não, tem uns três, mas eu vou citar um que eu acho que muita gente conhece. O, o Office Cariri, ele tem estacionamento no subsolo e tem estacionamento no térreo. Na verdade, é um pouquinho mais do térreo. Então, na entrada do estacionamento dos donos das lojas, você vê uma rampa descendo e uma rampa subindo. Então, você tem dois estacionamentos, tá? Então, ficou para o empreendimento, que também ali também realmente é bem pequeno, né? O prédio é pequeno, mas para o empreendimento, não valeu a pena você fazer os dois subsolos para botar os estacionamentos. Fazer os dois estacionamentos no subsolo, entenderam? Então, são coisas de viabilidade que vocês têm que realmente começar a pensar, tá? Ser prático nisso. Então, é o que eu falo muitas vezes, vocês param para começar um desenho, um projeto, desculpa, vocês param para fazer um projeto, param na frente do AutoCAD para começar. Não, não é assim não. Você primeiro pega um papel e começa a rabiscar ideias, começa a trabalhar ali nas necessidades, viabilidades, estudo de viabilidades, essas coisas, para poder depois ir detalhar, tá bom? AutoCAD é detalhe, detalhamento, tá? Então, gente, eu acho que é isso. Aguarda essas informações, a gente vai buscar elas um pouco mais na frente. E alguma dúvida até agora, nessas coisas que a gente conversou hoje? Pronto, tá tranquilo, né? Ok, então vamos. Beleza. Então vamos para frente. Qualquer dúvida, estou aqui, tá? E nos vemos então na próxima aula, tá? Pessoal, nesse fim de semana, eu vou lançar lá umas atividadezinhas para compor nosso acompanhamento, tá bom? Então, frente ao que a gente já viu, e vou deixar um prazozinho, então, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me falando para a gente ter ali um ganho de conhecimento bacana. Meu comprometimento é com o conhecimento de vocês e a nota a gente ajusta, no caso, a avaliação a gente vai ajustar com esse acompanhamento. Vamos fazer esse acompanhamento, se não tiver um aprendizado bacana, a gente volta, estuda mais um pouco e continua. Beleza? Abraço para vocês, boa noite, continue se cuidando aí e até a próxima aula, tá? Até mais.